Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês, jovens? Vamos à nossa dose semanal de literatura, aí que é a professora Carol Bicalho, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós já estamos discutindo, que são os contos, ok? Na última aula nós discutimos contexto de circulação, público-alvo, verossimilhança, quais os tipos de narradores que existem, né? E os elementos essenciais aí das narrativas. Então, para a gente relembrar os narradores, eu contei para vocês, né? Os tipos mais comuns. Eu tenho um narrador protagonista, que é aquele que é o personagem principal da história, ele narra os fatos que aconteceram e ele conta tudo a partir do ponto de vista dele. Talvez ele seja o narrador mais perigoso, ele pode inclusive enganar o leitor aí, certo? Nós temos o narrador observador, é aquele que a narrativa, né, vai acontecer na terceira pessoa e ele vai relatar os fatos que acontecem na história para o leitor. E ele não, gente, de jeito nenhum, esse narrador pode intervir nas ações da história. Tranquilo? E também temos o narrador testemunha, que é aquele que vai participar da história, mas ele não é o principal. Então ele pode ser um amigo, um vizinho, alguém que presenciou alguma coisa importante que acontece ali no conto ou na história, na narrativa. E por último, eu falei com você sobre o narrador onisciente. Gente, o narrador onisciente é aquele que sabe de tudo que está acontecendo na trama. Ele não só narra a história, né? Como ele conhece aí os pensamentos, as atitudes dos outros personagens. Tranquilo? Então, isso aqui foi uma retomada rapidinha aí para vocês, tá bom? Bom, falando agora um pouco sobre os personagens. Gente, quais são os tipos de personagens aí que podem acontecer, né? Os personagens, eles são os responsáveis pelas ações que vão acontecer nos enredos das histórias, as ações, né? E os conflitos também. Dentro de um conto, não tem limite para o número de personagens. Porém, gente, por ser um conto e os contos são mais curtos, o foco, né, o núcleo, ele é apenas um. Então é como se eu tivesse uma situação, né? E ali eu vou ter as personagens protagonistas dessa situação e o foco todo vai ser nesse núcleo, nessa única história. Então eu posso ter diversos personagens nos contos, mas o meu núcleo geralmente tem personagens, poucos personagens. E por ser um conto, não ser um romance, não ser uma história mais extensa, né? O que acontece? Essas personagens dos contos, elas não são muito trabalhadas, tá? A gente chama geralmente de personagem tipo. Então é uma personagem que eu não vou saber a história de vida dela toda, né? Eu só vou saber as características que são necessárias para desenvolver aquele núcleo da história. Tranquilo? Tempo. Tempo mais fácil que andar para frente, né, gente? Quais tipos de tempo que nós temos? Tempo cronológico, que é aquele que eu consigo medir a passagem do tempo, né? Cronológico vem de tempo, de relógio. Então eu consigo medir as horas, as semanas. E como que eu sei disso, né? Os recursos que aparecem para mim ali me mostram isso. Né? Há 2 dias atrás, há um século antes de tal coisa. Tranquilo? E temos também o tempo psicológico, que tem a ver, né, com os personagens, e esse tempo ele vai variar de acordo aí, né, com cada personagem. Então, com as memórias do personagem, com os flashbacks que acontecem. Então, muitos contos, eles têm os dois tipos, tanto o tempo cronológico quanto o tempo psicológico, que vai trazer os flashbacks e as lembranças das personagens. E nós temos também o tempo histórico, né, gente? Esse tempo histórico está relacionado aos fatos históricos da humanidade. Então, por exemplo, é muito comum, né, romances com tempo histórico, romances que acontecem, os livros, né, gente, dentro de uma época de guerra. Nós estamos vivendo um tempo histórico, né? Então pode ser aí que nas obras futuramente que apareçam,
nós tenhamos esse tempo histórico marcado. Bom, temos também o espaço, já falei com vocês que o espaço pode ser físico ou psicológico. Quando o espaço ele é psicológico, né? A gente pode chamar ele de espaço interior também, e é aquele que tem a ver com o íntimo das personagens, com as experiências que ela viveu, né? Com suas angústias e o porquê dela ter certos comportamentos dentro das histórias. Já o espaço físico é o espaço físico mesmo, o exterior, né? Onde que as coisas acontecem, as coisas do enredo acontecem. Então, o espaço físico pode ser uma casa, pode ser um país, pode ser um quarto, pode ser, não sei, onde a história estiver acontecendo. E o enredo, né, gente, ele é a história em si, relembrando que ele é composto pelo quê? Nós temos no enredo, né, a introdução, certo? O desenvolvimento. Oh, meu Deus do céu. Gente, desculpa, olha o vírus aí aparecendo. Vai continuar, vamos continuar, bola para frente. O desenvolvimento, né, e o desfecho. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Já coloquei aqui, né, gente? Vamos verificar. Narrador, observador, testemunha onisciente, tempo cronológico, psicológico ou histórico, espaço físico ou psicológico. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de discurso que podem existir dentro das narrativas, que é bem simples também. Nós temos o discurso direto, que é o mais comum de todos, tá? Que é como se eu fosse transcrever de forma direta as falas das personagens. Como que eu sei disso? Eu geralmente vou ter ali os recursos internos, né? 2 pontos, travessão. Fulano disse, fulano falou, fulano sussurrou. Então, esse é o discurso direto, quando eu tenho as falas das personagens escritas e pontuadas aí, né? Mostrando que, de fato, essas falas estão sendo feitas por cada uma das personagens. Tranquilo? Beleza? Discurso indireto. Discurso indireto, gente, é quando o narrador ele vai reproduzir a fala da personagem de forma indireta, tá? Por isso que ele chama indireto. Então, por exemplo, o narrador está lá contando alguma coisa, né? Eu tô falando, de repente, percebe-se que fulano e ciclano estão em uma discussão. Ciclano, muito nervoso, ofende fulano. Isso é um discurso indireto, porque é o narrador que está cuidando desses diálogos e trazendo para a narrativa, ok? Esse é tranquilo também, né? E nós temos, por último, mas não menos comum, se bem que sim, gente, ele é o menos usado de todos, na verdade, é o discurso indireto livre, ok? Eu gosto muito porque traz muita expressividade para o texto, mas como que ele funciona, né? Ele apresenta as falas e os pensamentos das personagens misturadas com as falas do narrador. E aí, gente, se a gente não tem muito conhecimento, ou às vezes até a gente deixa passar, a gente não consegue separar o que cada um deles está falando ou está pensando. Então, esse é o que exige mais cuidado e mais atenção do leitor aí, para não se confundir e para não ser enganado. Tranquilo? Beleza? Fácil? Fácil. E aí, gente, olha só. Eu vou ler para vocês agora um conto que talvez seja um dos meus contos prediletos desse livro que se chama Felicidade Clandestina. E o conto também, que é o conto de abertura, também se chama Felicidade Clandestina, tá? Ele é da Clarice Lispector. Vocês já devem conhecer essa escritora porque eu vivo falando dela. E esse livro é um livro que é um compilado de contos, que são muito legais, inclusive, que são um pouco biográficos, assim, que vão falar um pouco da história da própria Clarice Lispector. Tranquilo? O que eu quero que vocês façam enquanto eu leio? Quero que vocês observem as características do conto. Início, meio e fim, que tipo de narrador que é, quais tipos de personagem que nós temos, qual que é o núcleo da trama, qual o tempo, qual o espaço,
Tranquilo? Estão preparados para ouvir um dos contos mais legais da literatura brasileira? Então vamos lá. Felicidade Clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguinhas, altinhas, de cabelos livres. Comigo, exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente informou-me que possuía as reinações de narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança de alegria. Eu não vivia, nadava devagar no mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar. Mas em breve a espera de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas, como sempre, e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu, como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo do seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes, adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos estampados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe.
Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: Mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler? E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência da perversidade de sua filha desconhecida, e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu nada disse. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente e meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em um êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com o seu amante. Bom, eu gosto muito desse conto. A gente pode discutir o tema dele, né? Ela está falando sobre a leitura, mas isso é uma metáfora para a própria vida. E aqui ela está falando de felicidade, né? Esse livro tem esse nome, gente, porque em todos os contos, a Clarice, ela tem uma busca por uma felicidade que de alguma forma é interrompida. Então, por isso que esse livro todo aí, né, que dá nome a esse conto também, se chama Felicidade Clandestina. Bom, agora fica fácil da gente pensar, né? Tempo, espaço, tipo de narrador. Eu não vou fazer essa análise aqui porque eu quero conversar com vocês na nossa live sobre esses elementos e eu quero saber o que vocês acharam desse conto e o que vocês entenderam dele. Né? Além dessa análise dos elementos essenciais da narrativa, é legal a gente entender que metáfora que é essa, né? Sobre o que ela está falando, para além do próprio conto. E aí a gente vai bater esse papo, ok? Bom, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que é bem simples isso, e o mais importante é que a partir de agora vocês consigam ler prestando atenção nesses elementos aí que existem dentro da narrativa, que é o mais interessante da gente fazer. Tranquilo? Um beijo para vocês, nos vemos em breve e tchau!